Obrigado, Senhor, por essa verdade e realidade que vivenciamos também hoje ainda, do Senhor que muda o nosso viver, nos dá uma nova perspectiva de vida, algo que vem de dentro e vem do alto, vem de cima, vem do Senhor, é dádiva. Também agora, quando nos colocamos diante da Tua Palavra, vem, fala conosco, e abençoa-nos no falar e no ouvir. Em nome de Jesus, amém. O texto indicado nas senhas diárias, na série de pregações, vem do Antigo Testamento hoje. Deuteronômio capítulo 5, verso 12 a 15. Talvez você julgue irrelevante essa palavra, ou descontextualizada, simplesmente pelo fato de ser do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento tem a nos dizer ainda, afinal de contas? Ele é antigo. O que é antigo passou, deixa para lá esse negócio. Eu achei assim muito interessante, domingo passado, um dia da igreja, o pastor sinodal, ele ainda fez essa menção ao citar o Antigo Testamento. Ele disse que ele prefere chamar o Antigo Testamento de o Primeiro Testamento e o Novo Testamento de o Segundo Testamento. Achei bem interessante essa ideia, porque na verdade eles são a mesma palavra de Deus, Escritura Sagrada, que estão em continuidade, não excluem um ao outro. Talvez outra coisa que você julgue irrelevante, o texto que aqui vamos abordar hoje, é porque ele vai tratar especificamente de um dos mandamentos, a lei do sábado. E aí você pode dizer, bom, nós não somos judeus, nem somos adventistas, somos luteranos, nós guardamos o domingo, o que isso ainda tem a ver com a gente? Mas, por outro lado, eu espero pelo menos que você leve em consideração essa palavra, por ela estar inserida nos 10 mandamentos. E aí muita gente, os 10 mandamentos ainda leva a sério, porque para muita gente é assim, o tipo de um Enem, né? Da vida. Então, se são 10, se eu tirar 6, 7, quem sabe eu passo. Mas não é por aí que nós somos salvos. Nós somos salvos por graça e fé em Cristo Jesus somente. A lista dos 10 mandamentos, ela se encontra 2 vezes no Antigo Testamento, em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5, que é o nosso texto indicado. No primeiro caso, em Êxodo 20, ele está no contexto onde Moisés recebe de Deus as leis da aliança que Deus firma com o seu povo após tê-los libertado do Egito. E no caso de Deuteronômio, a situação, o contexto é um pouco diferente. Depois de muito tempo perambulando pelo deserto, 40 anos, na verdade, eles estão de volta às portas de adentrar a terra prometida por Deus. E nesse contexto, então, Moisés fala ao povo. Em Deuteronômio, no capítulo 1, já abre o livro exatamente explicando e colocando isso. E eu leio essa parte inicial, verso 1 e seguintes. Estas palavras são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel, quando estavam no deserto, a leste do Rio Jordão, acampados no Vale do Jordão, prontos para passar para o outro lado para adentrar. Verso 2. Normalmente diz, ainda o texto de Deuteronômio, são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, pelo caminho do Monte Seir. 11 dias eles estariam lá, em casa, na terra prometida. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, 40 anos, Deus conduziu esse povo pelo deserto, chegaram até lá, deram meia volta por causa da incredulidade, por não confiarem no Senhor, nas suas promessas,
E essa geração de incrédulos morreu no deserto, nenhum deles tomou posse da terra, demorou 40 anos para essa geração desaparecer. 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas, lhes transmitiu tudo que o Senhor lhes havia ordenado. Tudo que o Senhor lhes havia ordenado. Então aqui há uma nova geração, de novo às portas de tomar posse da terra prometida, e Moisés faz uma espécie de recapitulação das ordenanças de Deus a um povo que desconhecia muitas coisas. E aí Moisés vai botar de volta na cabeça e no coração das pessoas: olha, lembrem-se do que o Senhor ensinou, do que o Senhor tem dito. E dentro desse contexto está o nosso texto de Deuteronômio 5, verso 12 a 15, eu leio na Nova Versão Transformadora. Verso 12. Lembre-se, é assim que ele começa, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, um dia santificado, é separado, conforme o seu Deus lhes ordenou. Não é uma ordenança de Moisés. Muitas vezes se faz referência às leis como sendo as leis de Moisés. Moisés foi o porta-voz de Deus, o povo mesmo o encarregou disso. Fale tu conosco, não fale Deus conosco, porque a gente viu diante de quem nós estamos ali no Monte Sinai. As ordens são de Deus, não de Moisés. Então, seguindo, verso 13. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. É interessante essa formulação, é o sábado do Senhor, seu Deus. É como se esse dia de descanso não nos pertencesse, como se esse 7º dia não fosse nosso, mas ele é do Senhor, por isso precisa ser separado, santificado. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar, como você. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Não dá para terceirizar o trabalho, mandar outro fazer em meu lugar, para que eu possa cumprir a lei de Deus. Perceberam? Aliás, até dentro da questão judaica existe essa questão, os legalistas, como ele não pode trabalhar, não deve trabalhar nem o seu serva, então ele também não pode ordenar trabalho a eles. Então a gente combina tudo já na sexta, e o que você vai fazer no sábado, e aí você faz todo o trabalho por conta própria e não me compromete, legal? Mas o verso tem mais um, verso 15. Lembre-se, de novo, lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o dia de descanso, o sábado. Ou na nossa versão mais conhecida do mandamento, normalmente a versão do Almeida, está mais na memória da turma que tem a minha idade aí. Guarda o dia de sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. Bem, Deuteronômio baseia este mandamento no livramento da servidão do Egito, ao passo que Êxodo cita como motivação, vamos dizer assim, para o cumprimento da lei e o surgimento dessa lei, a obra criadora de Deus,
como está lá em Êxodo. E para que isso fique bem claro para a gente, e como eu já disse domingo passado, né, meu avô dizia muito isso, zweimal hält besser, 2 vezes segura mais forte. Eu vou reler esse mandamento na sua íntegra, a partir de Êxodo agora, que é anterior a Deuteronômio. Então, escutem. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo, um dia separado. Você tem 6 dias na semana para fazer todos os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou, cessou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo, um dia separado. A palavra Shabat, da onde que vem sábado, significa literalmente isso, dia de repouso, dia de descanso. Então, a referência para descanso vem do próprio Criador, que realizou toda a sua obra em 6 dias e então cessou no 7º dia. A palavra Shabat significa principalmente cessar, deixar de fazer. E a partir disso, então, o conceito de repouso, de descanso. E é nessa perspectiva que esse dia vem para dentro da lei, dos mandamentos, da lei de Moisés, como é chamada. E adota-se o mesmo ciclo para as pessoas. 6 dias de trabalho, 1 dia sem trabalhar. Essa perspectiva, ela não está presente no mundo. Essa coisa não surge a partir de movimentos sindicais, de trabalhadores que se rebelam e determinam e exigem que tenham um dia de folga. Essa é uma ordenança que antecipa tudo isso, ela vem de Deus. Deus adotou isso, Deus fez isso. Ele criou tudo e descansou. Para termos certeza disso, eu leio de Gênesis 2, depois do relato de todos os dias, e passou o 1º dia, 2º dia, até a criação nossa do ser humano, no 6º dia, diz assim, no capítulo 2 de Gênesis, verso 1 e seguinte: assim foram concluídos os céus, a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Nesse dia, descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, o separou, porque nele descansou. Cessou, deixou de fazer, concluiu sua obra, de toda a obra que ele havia realizado na criação. Bem, pergunta, e o que isso tudo tem a ver com a gente? Você ainda compreende, percebe os mandamentos, e este em especial, como uma ordem do Senhor teu Deus, também para você, para mim? Isso ainda faz sentido para a tua vida? Para Israel, o povo de Deus, guardar o sábado, o 7º dia, o dia de descanso, eram sobretudo um sinal de que Deus realmente governa esse povo. Quebrar a lei de sábado, o dia de descanso, era, em primeiro lugar, rebelar-se contra o Senhor. Um ato que deveria ser punido severamente, punido inclusive com a pena de morte. Porque este ato de guardar o dia de descanso era uma identidade desse povo frente a todos os povos da terra. E esse povo deveria ser
bênção a todas as nações, um sinal de que ali há um Deus que governa, um Deus que criou todas as coisas, que deu um sistema de vida a nós e que vale a pena e que funciona. Você não precisa se matar de trabalhar de segunda a segunda e nem deve fazê-lo para sobreviver e ganhar mais, mas você deve descansar e confiar de que o Senhor cuida assim mesmo. Em Êxodo 31, essa ordem ela é chocante, mas veja o que o Senhor disse a Moisés. Êxodo 31, verso 13. Diga ao povo de Israel, é o Senhor que fala, guardem o meu sábado. De novo essa perspectiva. Ele não é nosso. O dia de descanso é dele. Deus o fez e Deus o deu a nós. Pois ele, este dia, é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam, para que o mundo saiba que eu sou o Senhor, que os santifica, que os separa do mundo, que faz de vocês um povo de propriedade exclusiva, ainda hoje. Etimologicamente falando, a palavra santificar, santidade, teria se originado no termo hebraico kadosh. E essa palavra é utilizada com o significado de santo ou santificado. E a santificação é obra de Deus na salvação pela qual Ele separa o pecador do mundo. A gente fala muito em nossa santificação, como se fosse um projeto pessoal. Também esta é obra de Deus. À medida que vamos colocando a nossa vida diante do Senhor, na medida que vamos nos jogando por completo em seus braços e dele dependemos e para ele vivemos, vamos sendo santificados, mais e mais separados. No sentido não de que a gente não queira saber do resto, mas na medida que vamos nos tornando parecidos com Ele para a glória dEle. Jesus mesmo orou a respeito, né? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes no mundo. E Ele nos envia ao mundo como sal da terra e luz do mundo, para exatamente fazer a diferença. Mas essa diferença não está e nem se dá na medida que nós assimilamos o mundo, mas na medida em que nós nos distanciamos dos valores do mundo e assimilamos os valores de Deus. E aí, concluindo o texto acima, que eu estava lendo de Êxodo 31, o verso 14 diz assim, ele fala em guarde porque o meu sábado, ele é a identidade da nossa relação. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Guarde o dia de descanso. É santo para vocês, é separado para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Tal era o rigor com relação a guardar o dia do Senhor. Porque era uma questão de identidade com esse Deus. É o Senhor Deus quem cuida do seu povo, de ontem e de hoje. Nós precisamos, assim como o povo do passado precisou aprender a andar na dependência total do Senhor. Assim já foi lá no deserto. Mesmo antes de haver a lei, os 10 mandamentos, o povo teve que aprender a duras penas a confiar em Deus absolutamente, integralmente. Pouquíssimo tempo depois deste povo ter saído do Egito, ser liberto, estavam no deserto murmurando contra Moisés e Arão. Vejam o murmúrio que surge, Êxodo 16, eu leio a partir do verso 1. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai. No 15º dia,
do segundo mês após a saída do Egito, é muito pouco tempo depois. O que vem? Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Mas como Deus disse, né, eles não estavam se queixando de Moisés e Arão, que eram seus porta-vozes, mas sim do próprio Deus. E qual era a queixa? Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Assim eles se lamentavam. Se pelo menos o Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Vejam, essa coisa de viver da dependência de Deus é um negócio complicado, né? É um exercício para a vida. Eles estão no começo da caminhada com esse Deus vivo, aprendendo a conhecê-lo, e precisavam ser exercitados na dependência de Deus. Deus não os tirou do Egito, não os libertou da escravidão, com mão poderosa, braço forte, mão forte, braço poderoso, para matá-los no deserto. Isso é incoerente. Deus não nos liberta da escravidão, do pecado, da opressão, do mal, para aniquilar a nossa vida, mas Ele nos convida a uma vida de dependência total dEle. Aí o que Deus fala em resposta? Ele não aniquila esse povo, Ele sabe que precisa ser instruído, e Ele começa a falar de que daria o maná do céu, e codornizes para satisfazer a essa ambição tão presente na vida e na realidade humana, e que Jesus abordou no Sermão do Monte. O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Vamos sobreviver? E Deus diz: eu darei a vocês maná do céu, pão do céu. Jesus, em João 6, vai discutir isso com o pessoal religioso do seu tempo, dizendo: Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele que deu a sua vida por nós. É dele que nós precisamos. Ele é a água viva, Ele é o pão que sacia a nossa verdadeira fome. E nessa instrução está uma instrução em particular. Vocês podem ajuntar de segunda a sexta, por assim dizer, todo dia, do segunda a sábado, 6 dias, vocês podem ajuntar somente o suficiente para o dia. Guardar para o dia seguinte não vai funcionar, porque vai estragar. Então, todo dia vocês vão ter que recolher apenas o alimento para o dia e confiar de que amanhã o Senhor vai dar de novo. Bom, alguns achavam que isso não ia funcionar, então recolheram mais do que deveriam, e no dia seguinte estava cheirando mal e tinha verme. Então não dava para aproveitar. Havia uma exceção, do último dia, do 6º dia para o 7º, para o dia de descanso. E aí eu leio de Êxodo 16, verso 23 e seguinte. Moisés lhes disse: foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje, sexta, no caso, a quantidade que desejarem, e guardem o restante para amanhã. Nesse dia podia guardar. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro, nem tinha vermes. Moisés então disse: comam um alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Ainda não havia os 10 mandamentos, nesse sentido, né? Daquela lei que
a ferro e fogo tinha que se guardar. Estavam lá no começo, mal tinham ouvido a respeito. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão, nem para recolher, nem para o extrativista tinha alguma coisa no sábado. Assim, ainda assim, diz o verso 27, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não acharam nada. De novo, assim como tinha aqueles que recolheram demais quando não deveriam, para o dia seguinte, e viram que não adianta porque ela estragava, também agora saíram no 7º dia para recolher o alimento, porque talvez não recolheram segundo a ordem, e deram com a cara na parede, porque não tinha nada. Hoje vamos refletir sobre a importância de santificarmos um dia ao Senhor, conforme o mandamento de Deuteronômio 5. Esse texto nos ensina a separarmos um dia para glorificar o nome do Senhor, lembrando-nos do cuidado de Deus, lembrando-nos da libertação que o Senhor proporcionou a nós por meio da fé em Jesus Cristo. Ele não nos tirou do Egito, mas nos tirou do poder do pecado, da morte, e nos trouxe para uma nova vida em liberdade em Jesus Cristo. O versículo 12 que eu já li é uma ordem muito clara e ela não foi revogada. Guarda o dia de sábado, o dia de descanso, para o santificar, para o separar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Esse mandamento não é apenas uma sugestão, é uma instrução divina, assim como os demais mandamentos. A gente tem algum pudor, algum respeito, vamos dizer assim, algum temor em relação a alguns mandamentos, e outros a gente trata com insignificância. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses, e não adulterarás, não matarás, né? Não dirás falso testemunho, não minta, mas guardar o dia de descanso. Deus nos chama a separar um dia em 7 para descanso, sim, mas também para adoração. Um tempo específico para nos afastarmos das preocupações, da lida do dia a dia. Será que vamos ter pão suficiente para amanhã? Das tarefas diárias, para podermos focar também na nossa relação com o Senhor, na comunhão dos irmãos. O que Deus nos quer ensinar por meio desse mandamento? Que precisa haver, sobretudo, um equilíbrio divino entre trabalho e descanso. Que nos versos 13 e 14, nós vemos a sabedoria de Deus ao nos instruir sobre esse equilíbrio entre trabalho e descanso. Porque a gente sabe o quão fácil é você se tornar escravo do trabalho. Workaholic, né? Um viciado em trabalho. Trabalho me realiza, trabalho me dá significado. E eu me lanço de cabeça nele. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. No 7º dia, o dia do Senhor, o sábado do Senhor, o teu Deus, não farás nada. Trabalho é uma parte, sim, essencial da vida. Mas Deus também sabe que nós precisamos de descanso. E esse descanso não é apenas físico. Claro que fisicamente talvez a gente sinta antes e com mais rapidez, mas é um descanso espiritual, é um descanso da alma,
que também necessitamos, permitindo que nossas forças sejam renovadas, que sejamos alimentados pelo pão da vida, pela palavra do Senhor, redirecionando o nosso foco para o Senhor, para quem nos criou, em quem confiamos. Por isso a palavra de saudação aqui nesta manhã é exatamente essa também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ao longo dos anos, também esse mandamento foi desvirtuado, o mandamento do descanso. Ele foi desfocado, foi tirado do seu propósito, tornou-se objeto de opressão, de julgamento, de obsessão de alguns, de disputa, de controle. Surgiram N leis alternativas ou adicionadas pelo homem ao mandamento. Então, o que você pode e não pode fazer no sábado? Você só pode carregar X peso, você só pode andar X distância, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. E estes embates ocorreram muitas vezes entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo, exatamente sobre coisas ligadas ao sábado. Jesus vai realinhar, por assim dizer, o dia de descanso com a sua finalidade e propósito original, que Deus tinha. Por exemplo, numa determinada situação, em Marcos 2, verso 23 e seguintes, num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, e os seus discípulos estavam com fome, eles começaram a colher algumas espigas para comer. Não era uma colheita de trabalho, não era uma colheita do campo para ganhar dinheiro, para estocar comida. Era uma colheita específica, porque estavam com fome, estavam pegando o suficiente para se alimentarem. Os fariseus, líderes religiosos que eram, legalistas que eram, perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu a eles, fazendo uso das Escrituras: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi, o rei dos Salmos, e tantos outros textos, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, no templo, nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote, e comeu daqueles pães consagrados, pães que ficavam no altar lá no templo, dedicados a Deus, como sinal da providência de Deus, que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E Davi comeu, e também os seus companheiros, comeu daquele pão sagrado. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e da mulher, e não o homem por causa do sábado. As coisas, os valores foram invertidos, divinizaram uma lei no sábado, no sentido de que extrapolaram aquilo que era em sua intencionalidade. E assim é muito fácil acontecer com as coisas ligadas à vida, também em comunidade, à vida cristã. Quando a gente se quer ser mais do que a gente na verdade consegue e é. Quando a gente quer extrapolar, né, e divinizamos coisas. Quantas vezes eu recebi críticas em cultos, por exemplo, vai que de repente a gente conclua um culto sem orar o Pai Nosso, mas com certeza faz fila aqui na frente. Ah, pastor, não oraram o Pai Nosso hoje. E daí não valeu? Ou a pessoa consegue sentar 1h30 aí e terminar o culto, vem aqui e diz: pastor, não acenderam as velas hoje. Sabe, é tão fácil a gente divinizar algumas coisas. E assim aconteceu com o sábado. Ele se tornou mais importante, se tornou Deus, objeto de adoração.
quando na verdade deveria servir ao bem-estar das pessoas, na sua relação com Deus. E aí Jesus conclui dizendo mais uma coisa. Eu repito, Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem, ele, Jesus, é também Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do dia de descanso, do dia de hoje. Essa nova maneira de observar o sábado se chocou violentamente com a mentalidade legalista dos fariseus. A atitude de Jesus diante do sábado nos ensina que ele agiu com liberdade de espírito com relação a essa lei e nunca considerou a observância do dia de descanso como algo essencial na sua pregação. Jesus nunca fez do sábado um tema da sua pregação. Ele reagiu muitas vezes em relação àquilo, da forma como ele era abordado, mas isso era para ele algo de menos importância. Agora, Jesus Cristo disse claramente que ele não veio para suprimir a lei, mas ele veio para cumpri-la e veio para dar-lhe o verdadeiro significado. Veio dar à lei um caráter misericordioso, um caráter compassivo, características do próprio Deus. Este dia de descanso não é para semear morte, mas vida. Não é para condenar, mas para libertar. Não é para fazer o mal, mas para fazer o bem. Qual o sentido que você tem dado ainda ao dia de descanso? Aqui há também, nesse tema, nesse mandamento, inclusão e igualdade no dia de descanso. Vejam, o mandamento de descansar não é exclusivo para alguns, mas se estende a todos. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seu boi, jumento, outros animais, nem o estrangeiro que vive no meio de vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você descansa. Então Deus estabelece um princípio, por assim dizer, de igualdade e inclusão, né? Todos, independentemente de status, de sexo, de posição, são convidados a participar desse descanso sagrado. Isso reflete a justiça e o cuidado de Deus por todos os seus servos, por todas as suas criaturas. A sociedade hoje não deveria, por assim dizer, procurar progredir sem a devida submissão e dependência de Deus, apostando nos seus sistemas e no trabalho. Todo trabalho no dia do descanso era proibido, exceto os atos de misericórdia, exceto aqueles trabalhos ligados à necessidade, como pegar a espiga de milho, espigas de cereal para comerem, exceto para adoração. Por isso também, nosso dia de folga é segunda-feira, de outros também. Ouçam o que o Senhor ordena, Isaías 58. Gente, eu estou chegando ao fim, não se desesperem. Guardem o sábado, o dia separado, como um dia santo, um dia especial, um dia de descanso. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Eu estou lendo de Isaías 58, palavra do Senhor. Talvez você não pegou, eu repito. Guardem o sábado como um dia santo, separado. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem do dia de descanso e falem dele com prazer,
como dia santo do Senhor, separado do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam os seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a alegria de vocês. Grande honra lhes darei e os sustentarei com a propriedade que prometi dar aos seus antepassados. Eu, o Senhor, falei. Ponto. Isaías. Certa feita, Jesus foi a uma sinagoga local, onde havia um homem com a mão ressequida, a mão deformada. E os fariseus perguntaram a Jesus de novo: a lei permite curar no sábado? Eles esperavam que Jesus dissesse sim para que pudessem acusá-lo de desobedecer o sábado. Jesus, no entanto, como sempre, responde de uma forma criativa e responde perguntas com pergunta, o que normalmente nos envolve. E ele diz: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, vocês não trabalhariam, se esforçariam para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida ele disse ao homem: estenda sua mão. E ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada e ficou igualzinha à outra que era boa. Todo o trabalho que ali aconteceu foi estender a mão. E um bem foi feito. Mas este seria julgado como contrário à vontade de Deus, porque eles tinham uma gana, uma oposição ferrenha contra Jesus, que fazia coisas boas no sábado. Verso 15, nos dá ainda essa razão para esse mandamento, e aí termino. Verso 15 diz: lembrem-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o dia de descanso. Guardar o dia de descanso é também um ato de memória e de gratidão. É um tempo para lembrar da libertação de Israel da escravidão do Egito, mas também para nós é um tempo, uma poderosa metáfora para lembrar da libertação que todos nós experimentamos através da fé em Jesus Cristo. Libertos do pecado, do poder da morte, da barganha que o inimigo tinha sobre nós, novas criaturas em Jesus. No caso dos líderes religiosos, estavam agora completamente escravizados à lei do sábado, deixando de reconhecer a misericórdia, a bondade e a salvação de Deus. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, ao santificarmos, separarmos o dia do Senhor, estamos não apenas obedecendo um mandamento de uma forma legalista, mas estamos também reconhecendo e celebrando a bondade de Deus. Estamos reconhecendo e celebrando o cuidado de Deus, a libertação que Deus nos ofereceu por meio de Jesus, seu amado Filho. Que possamos reservar um dia, sim, para descansar, mas também para refletir. É um dia de estar aqui, é o lugar apropriado para nos encontrar como corpo de Cristo, igreja de Jesus, lembrando sempre que fomos libertos do pecado, da morte e do juízo por meio de Jesus Cristo. Que o nosso clamor seja sempre que possamos honrar esse dia, permitindo que Ele nos renove, o Senhor trabalhe em nós, e que a gente possa vivenciar cada vez mais comunhão com Ele, comunhão com os irmãos, e conhecer mais e mais esse amoroso Deus, libertador e salvador,
por meio de Jesus, nosso amado Senhor. Amém.